devidamente adorado e reverenciado, para que nós louvemos juntos o seu nome e os seus atributos. E nada disso seria possível se não for o Senhor mesmo, para com a sua presença despejar sobre nós graça, misericórdia, para que isso seja possível. E nós rogamos nesse momento que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor queira nos perdoar pelas nossas falhas e imperfeições, e venha a cada dia transformar também o nosso caráter. Nós somos completamente dependentes do Senhor para que essa transformação ocorra em nosso coração e em nosso ser. E pedimos que o Senhor mesmo seja aquele que está guiando o culto, como aquele que irá recebê-lo. O Senhor também tem a forma como o Senhor deseja ser cultuado. Nós pedimos e rogamos nesse momento que o Senhor seja aquele que esteja dirigindo os nossos lábios, a nossa atenção, as palavras que aqui forem ditas, e pedimos que tudo isso seja realizado para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui em Malaquias, capítulo de número 4, do verso 1 em diante. Livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo de número 4, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia em que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará das suas asas. Saireis e saltareis como bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? O livro do profeta Malaquias é um livro que foi escrito em um período em que a nação de Israel estava com um certo desleixo espiritual, estavam com aquele certo desânimo, e boa parte desse desânimo e desleixo era proveniente de uma visão errada que o povo teve naquele tempo, de que os ímpios prosperavam e tudo ia bem para eles. Eles até chegam a dizer: esses tentam a Deus e escapam, enquanto eles viviam muitas vezes entremeados e eram experimentados em sofrimentos, muitos trabalhos e muitas condições que seriam consideradas desfavoráveis. Aleluia. E Deus está dizendo aqui, em resposta a esses questionamentos que aquele povo estava fazendo, que estava levando eles inclusive a um desejo espiritual, ele vai dizer que no dia que ele está preparando, obviamente nós sabemos que dia é esse aqui no qual Deus está se referindo, que é o dia do Senhor, é o dia do juízo, é o dia em que Cristo virá para julgar vivos e mortos. E ele está dizendo que para os ímpios, para esses que nesse lado da eternidade, nesta vida, parecem tudo ir tão bem, ele vai e diz aqui no versículo 1 do capítulo 4, que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então Deus está sendo muito claro para aquele povo que, por mais que eles tivessem essa visão de que quem prospera ou de quem tem bonança nessa vida, né? Parece que tem um pouco que Asaf, o escritor do Salmo 73, também observou. Ainda assim, por mais que essas pessoas gozem de todos os prazeres que essa vida e esse mundo tem para dar, ainda assim isso não indica que elas estão aprovadas diante de Deus, e muito pelo contrário, as pessoas que caem como réproba diante de Deus padecerão esse juízo, que Deus está sendo muito rigoroso quando ele diz que não deixará nem raiz nem ramo o fogo que há de se acender sobre os ímpios naquele dia. Mas ele consola também o seu povo quando ele vai falar: mas para vós, ele vira para o seu povo e fala: para vocês que temem o meu nome, versículo de número 2,
nascerá o sol da justiça, entrará nas suas asas escuras, saireis e saltareis como bezerros do cevadouro. Ou seja, para nós, os que tememos, ainda que padeçamos as lutas dessa vida, ainda que tenhamos que enfrentar o nosso próprio pecado, ainda que nós tenhamos que lidar com o nosso próprio coração corrupto, renunciar a muitas coisas por amor de Cristo, sofrer e padecer as perseguições e as afrontas dos homens, padecer de doenças, a paz do Senhor, minha irmã, e tudo quanto mais nós podemos ainda sofrer de males nessa vida, ainda assim temos a promessa de Deus, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nós sabemos quem é esse sol da justiça. Esse sol da justiça, glória ao teu nome, Jesus, aleluia. Ele virá naquele dia com a sua luz, iluminará o seu povo e nos transformará, e nos dará um novo corpo, semelhante ao seu corpo glorioso, e nos levará para morar com Ele, conforme a promessa que Ele havia dito, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos continuar nesse temor. Deus fala aqui para o seu povo, para vós que temeis o meu nome. Glória a Deus. Então nós devemos permanecer nesse temor, nesse zelo, nesse cuidado, nessa reverência e nesse amor por Deus que deve ser assim. Aleluia, Jesus, glória ao teu nome, Senhor. Nós poderíamos ter de bom nessa vida. Vamos entoar louvores, hino de número 141 da nossa harpa. Vamos entoar todos juntos. Hino 141. Guia-me sempre, meu Senhor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu com seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor,
passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos louvar também o hino de número 169. Aleluia. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso de ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, glória a Deus. A igreja sugere mais um hino? 400? 400? Hino de número 400, então. Em Jesus Vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus
bendita em Jesus, ó bênção inaudita em Jesus, minha alma é bendita em Jesus, eu tenho salvação em Jesus, não temo mal e a morte em Jesus, estou firmado e forte em Jesus, meu barco rumo ao norte em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Jesus. Glória Glória ao Senhor Jesus. Vamos entoar mais um hino nessa noite. Hino de número 5. Amém. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus. Vamos orar Amém. nessa noite de agradecimento ao nosso Deus por essa primeira parte do culto, pela honraria que nos dá de nós podemos o louvar todos juntos nesse lugar, em agradecimento por Ele manter esse ministério, essa obra, e pelas vidas que Ele tem levantado para esse ministério continuar prosseguindo com o seu trabalho e também apresentando o nosso pastor para trazer a mensagem nessa noite nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus eterno e soberano sobre tudo e sobre todos, nós agradecemos ao Senhor por essa primeira parte do culto, pela honraria, o privilégio e o deleite que o Senhor nos concede de nós podermos louvar o seu nome e encontrarmos o nosso prazer nisso. Que o Senhor continue enchendo as nossas almas, o nosso coração de prazer em te seguir, como diz a canção que nós entoamos, em te louvar e em te bendizer em todo o tempo. Que nossa alma possa desfrutar sempre desse prazer e desse benefício. Senhor, nós agradecemos também por todas as pessoas que o Senhor tem constituído, levantado para favorecer essa obra, para que essa obra continue perpetuando e continue prosperando em seu trabalho. Nós pedimos que o Senhor acompanhe e seja amigo dos amigos dessa obra, que o Senhor esteja perto, trazendo, como diz na leitura que nós fizemos, cura e salvação em suas asas para essas pessoas, que o Senhor as guarde, as guie e o Senhor as complete na pessoa bendita do seu amado Filho Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor continue sempre provendo para essa obra, para essa igreja local. E nós agradecemos por esse ministério estar de pé, porque é o Senhor que tem guardado, porque como diz a sua palavra, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela.
nós sabemos que quem tem guardado e sustentado esse ministério é somente o Senhor Jesus, e nós agradecemos por isso. Nós pedimos que nesse momento o Senhor tome a frente nessa próxima parte do culto, que o Senhor tome o pastor, o seu servo, nas suas mãos, para que ele possa comunicar à sua igreja, a sua palavra, com tudo aquilo que o Senhor deseja que nós tenhamos em nosso coração, retidos em nosso pensamento, em nossa mente, e que essas palavras que sejam pregadas aqui nesse momento sejam para a nossa renovação espiritual, que sejam para que nós encontremos a vida que há em Jesus Cristo, e ela esteja residindo em nossos corações, residindo em nosso ser, residindo em nossa alma, para que nós tenhamos cada vez mais firmeza na nossa fé e na sua pessoa bendita. É o que nós pedimos e agradecemos mais uma vez no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória ao Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida do nosso professor Mateus. Glória a Deus, glória a Jesus. E veio aqui na direção do Espírito Santo dirigir esse culto para a glória do Senhor Deus. Amém, Senhor. Louvamos ao Senhor com simplicidade de coração. E agora vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos meditar, dar continuação ao trabalho de exposição nos evangelhos que estamos fazendo. Estamos no sermão profético de Jesus Cristo, Mateus, capítulo de número 24. Amém? Você de casa que nos assiste, continue na live. Deus tem uma palavra para o teu coração, para os nossos corações. A palavra de Deus, ela é quem nos vivifica, é quem nos edifica, é quem nos levanta. É a palavra de Deus que nos vivifica, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes. Então, se precisamos de renovo, Deus nos renova através da palavra. Aleluia. Se precisamos de cura, Deus nos cura através da palavra. Se precisamos de vida, de livramento, Deus traz para nós através do poder da sua palavra. Tudo que precisamos, nós temos por meio da santa palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 24, vamos fazer a leitura a partir do versículo 42. Nós vamos fechar o capítulo no versículo 51 e vamos dar continuidade até o versículo 13 do capítulo 25. Então nós vamos ler do capítulo 42, do 24 fechando. Vamos entrar no 25, vamos até o versículo de número 13. Parece longo, mas não é. Jesus apenas vai dar um mandamento, vai explicar o porquê está dando, e depois vai dar mais 2 parábolas, né, para a gente entender o porquê do mandamento e como desenvolver o que Jesus está mandando para nós na prática. Mateus capítulo de número 22, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 42, Jesus está dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por que é que Jesus está mandando nós vigiar? Porque não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. O contexto do vigiar aqui é diferente daquele do Getsemane, que Jesus ainda vai dizer para os seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Lá é uma coisa, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aqui é vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Devemos atentar ao contexto. Mas considerai isto, versículo 43. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E o sermão continua. A parábola dos 2 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servido assim.
Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia em que eu não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Capítulo 25, o sermão continua, a parábola das 10 virgens. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Jesus manda nós vigiarmos, porque não sabemos o dia e a hora em que ele há de vir. O que é vigiar? É estarmos atentos, é estarmos focados. Estarmos focados. No que devemos estar focados? Em tudo que Jesus começou a dizer. A pergunta que fizeram para Jesus, é preciso nós contextualizarmos isso aqui de novo. Nós estamos numa caminhada de exposições, mas tudo começou quando os discípulos perguntam: quando é que vai acontecer o fim do mundo? Quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que vai acontecer todas essas coisas? E Jesus começa falando do princípio de dores, que nós já passamos por aí. Jesus vai falar que vai haver guerras, terremotos, princípio de dores, surgimento de falsos profetas. Não vos enganeis, vamos ficar atentos, vigiar o quê? Ficar atento, estar focado, é focado nas palavras que Jesus vem dizendo até agora. O que Jesus está falando com esse vigiar é: guarda o que eu estou falando com vocês, foquem no que eu estou falando com vocês, prestem atenção, conservem isso que eu estou falando para vocês. Não deixe perder essa fé no que eu estou ensinando para vocês. Vocês estão se preparando não para continuarem sobre a face da terra. Vocês não estão se preparando, como os saduceus acreditavam, para deixar um legado para seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Vocês podem fazer isso e devem fazer isso, mas o Evangelho não é para deixar legados. O Evangelho é para a salvação individual de cada pessoa que crê. O Evangelho, ao mesmo tempo que ele é universal, ele abraça. Ele não é só para os judeus, ele é para o grego, para o gentil. Ele não é só para homens, ele é para homens e mulheres. Ele não é só para os adultos, ele é para adultos e crianças. Ele não é só para uma certa etnia, ele é para todo tipo de etnias, todo tipo de pessoa, todo tipo de classe social. Ele abraça todo mundo, mas ele divide entre os que crê e os que não crê. A divisão do Evangelho é básica e simples. Matemática simples, entre os que creem e os que não creem. Nosso professor leu na introdução do culto lá em Malaquias, e lá fala: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E Jesus está falando desse dia, que é o dia prometido lá em Malaquias, que é onde outra
certa vez vereis a diferença, porque Deus tem feito isso desde que o mundo é mundo. Desde quando ele aceitou a oferenda de Abel e rejeitou a oferenda de Caim. Naquele dia, foi visto a diferença entre o justo Abel e o ímpio Caim. E depois foi continuando em vários episódios da humanidade, na história do povo de Deus. Nós vimos e nós podemos ler e vamos ver várias vezes a diferença entre justos e ímpios. Deus faz a diferença. Noé entra na arca, mensagem anterior, antes de Jesus dar esse mandamento, ele diz: e como foi no dia de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. No dia de Noé, no dia do dilúvio, a gente viu a diferença entre Noé, que servia a Deus, que ouviu a voz de Deus, que buscava a Deus no meio daquela geração corrompida, e só ele com a sua família entrou na arca, e naquele dia do dilúvio houve diferença entre justo e ímpio. Naquele dia Deus fez diferença entre quem creu na mensagem dele de que viria o dilúvio e quem não creu. Sempre houve diferença. Sempre há dias em que Deus faz diferenças. Sempre há dias, porque Deus ele age como ele quer. Sempre há dias que isso acontece. Que o dia quando o povo de Israel passa pelo meio do Mar Vermelho, atravessa o mar a seco, Deus abre o mar para o povo dele passar. São os seres humanos, mas há uma diferença. O povo de Israel crê no Deus único, fiel e verdadeiro. Moisés está lá na frente, profeta do Deus vivo, ele segue. Enquanto atrás vem Faraó, que dizia que era filho de Ra, que era o próprio Deus encarnado, se ainda auto-intitulava Deus. Os egípcios criam em tantas coisas, menos no Deus vivo e verdadeiro. Faraó estava, pelo contrário, afrontando o Deus vivo. E eles viram naquele dia a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Israel passou a seco pelo meio do mar. Todos eram seres humanos, mas há uma diferença entre quem crê em Deus e quem não crê. E naquele dia Jesus está falando, vai haver diferença. Vai haver diferença. O sol nasceu naquele dia para todos. O sol nasceu naquele dia para todos. Deus despertou todos naquele dia. A saúde que estava sobre Moisés também estava sobre Faraó. A força que estava sobre o povo de Deus estava sobre os soldados e talvez até mais. A força física sobre os soldados, bem treinados, bem preparados fisicamente, muito mais munidos de cavalos, carros da época, carroças, né? Mas houve diferença, Deus fez a diferença. O povo dele passou a pé, enxuto, no meio do mar. Mas quando Faraó e o exército dele tentou atravessar, Deus fechou as águas do mar sobre eles. Eram seres humanos, mas não serviam ao Deus vivo. E houve essa diferença. Deus abriu para o povo dele, não para o Egito. Deus fez a diferença, Deus fez a separação. Fez na arca, fez no Mar Vermelho, fez em vários momentos da história. E a palavra de Deus nos diz que nesse dia vai haver diferença. Vai haver separação. É a última separação. Outra vez vereis a diferença. O dia do Senhor. E a palavra disse: para vós, que para um será dia de destruição. Fala aqui as palavras que nós lemos. Dia de vergonha. Para quem não creu na mensagem de Jesus, vai ser dia de vergonha. Dia de humilhação. Dia de derrota eterna. Dia de sofrimento eterno. Dia de perdição eterna. Mas para vós que temeu o meu nome, aleluia, Jesus, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Vai ver a diferença. Vai acontecer a diferença nesse dia. E será final. De uma vez por todas. Onde todo o povo de Deus será reunido. Passado, presente e futuro. Todos em um só corpo. Jesus Cristo. E nesse dia haverá separação entre o trigo e o joio. Esse dia que Jesus está falando, é por isso que ele diz: vigiai, estai atentos. Vocês estão numa caminhada. Vocês estão em um caminho para esse dia. Caminhando para fazer parte desse povo de Deus. Caminhando para fazer parte do povo justo. Caminhando para fazer parte do povo escolhido do Senhor.
Um povo escolhido, lavado e remido de boas obras. Um povo separado. Quando nós somos chamados nas cartas de os santos que estão em tal cidade, os santos que estão espalhados, não é porque somos perfeitos, é porque fomos separados. Já fomos separados para fazer parte desse povo que está se preparando para esse dia do Senhor, o dia que o nosso Salvador voltará. Então, queridos, a mensagem do Evangelho ela é uma só. Sempre foi e sempre será uma só mensagem. A boa notícia que Jesus veio trazer é: Deus fez o jardim, Deus criou todas as coisas, Deus fez o jardim, Deus fez o homem, a mulher, Deus colocou lá, Deus deu a ordem, mas aí o homem pecou. E aí vem toda essa desgraça que a gente vê no mundo. Tudo de sofrimento, tudo de mal que a gente vê no mundo, não é culpa de Deus, é culpa do próprio ser humano que não obedeceu a Deus, preferiu ouvir o diabo, a velha antiga serpente, e deu lugar ao diabo, e aí começou o mal no mundo. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, não quis nos condenar, igual ele condenou o diabo. Para o diabo não tem jeito, o diabo pecou contra Deus, o diabo caiu da graça, ele levou até essa parte dos anjos, para ele não tem jeito, não tem salvação. O diabo está condenado, o diabo e seus anjos já estão condenados por Deus. No dia que ele pecou, ele já foi condenado, sentenciado. A sentença dele está lá em Apocalipse, nós lemos aqui esses dias. Já está batido o martelo para o diabo, não tem jeito para ele, não tem plano de salvação para ele nem para os anjos dele, não tem jeito. Mas para nós, seres humanos, Deus provê uma salvação, que é Jesus Cristo, o seu próprio Filho, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo ser humano que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia da salvação. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus não fala só isso. Jesus continua com a sua boa mensagem. Crer em Jesus é ouvir o que Jesus fala e obedecer o que ele diz. Porque ele vai dizer: vocês não têm mestre, não sejam chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, Jesus Cristo, o Filho do Homem. Eu sou mestre de vocês. A ninguém chameis, Senhor de vocês, porque um só Senhor vocês têm, sou eu, Jesus Cristo, Filho do Homem. A ninguém vocês devem chamar de mestre, sou eu sou o mestre de vocês. Então, crer em Jesus é ouvir o que Jesus fala, é prestar atenção no que Jesus fala e similar, se tornar discípulo de Jesus. E o discipulado é um caminho. Jesus está chamando nós hoje para entrarmos nesse caminho na vigilância. Vigiar quer dizer guardar o que ele está falando, prestar atenção no que ele está falando. A data não interessa a vocês, não convém a nós saber o dia e a hora que o Filho do Homem é de vir. O que convém a nós é vigiar enquanto estamos caminhando. Enquanto estamos caminhando, nos convém vigiar, estar atento, porque não estamos caminhando para morrermos e deixarmos um legado. Não estamos caminhando para morrermos e deixarmos um patrimônio. Devemos, podemos. Eu rogo a Deus que nos dê prosperidade, que nos dê paz. Eu rogo a Deus que nos dê riquezas mesmo terrenas. Eu peço a Deus, se Deus quiser nos dar prosperidade para comprarmos carros de luxos, mansões, sabe, para termos fortunas mesmo, cada um de nós aqui temos fortunas, ouro, prata, temos Rolex no braço, doarmos de presente de Natal uns aos outros, fazer um amigo secreto aqui na igreja, é Rolex para um lado, é Ferrari para o outro, é um monte de coisa. E rapaz, se Deus quiser dar, amém, que Deus nos dê, que venha sobre nós a abundância do mar, como ele profetiza lá, que as riquezas das nações venham sobre nós, que venham, conforme a vontade dele. Nós devemos pensar no que é bom, desejar o que é bom e querer o que é bom. Se ele quiser mandar, amém. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. Não é. E por isso ele vai contar a parábola, dos dois servos. Do servo prudente e do servo que não é prudente. Aqui,
Dá para se interpretar nessa parábola, versículos 45 a 51, pastores. Esses servos que Jesus está falando aqui, que cuidam de outras pessoas, são pessoas que apacentam, são pastores, são pais e mães também, porque pais e mães são pastores nos lares. Esqueceu que criamos filhos? São pastores de igreja, são pais e mães, são lideranças, são patrões, lideranças que de alguma forma, e todo e qualquer cristão, de alguma forma, lembra da ordem do Espírito Santo? Apacentai-vos uns aos outros. Apacentai-vos uns aos outros. Quando o Espírito Santo traz alguém até nós, para que nós venhamos a transmitir a mensagem do Evangelho para essa pessoa, nós estamos nessa condição de servo aqui, colocado pelo Espírito Santo para dar o alimento saudável a esse irmão, a esse conservo. O Espírito Santo nos dá a boa mensagem do Evangelho e alguém chega até nós. Então você é um pastor também. Não é só eu que estou aqui na função da congregação local, mas cada crente em Jesus. Quando o Espírito Santo coloca outra pessoa sobre o seu discipulado, essa pessoa se torna um pastor, se torna um servo desse. E a obrigação nossa, tanto minha como de cada crente em si, é quando Deus coloca outra pessoa no nosso caminho para a gente evangelizar, é a gente dar o alimento no tempo certo. Que tempo certo? É o tempo que o Espírito Santo envia. É naquele momento, aquela palavra que Deus traz, e você sabe qual é a palavra, porque o Espírito Santo põe no seu coração. A palavra certa na hora certa. Você não deve maquiar ela. Você não deve adulterar ela, você não deve mudar ela, você não deve negar ela, você deve entregar ela a seu tempo, porque o Espírito Santo vai te colocar lá, igual ele colocou Filipe, lá no carro. O eunuco não estava entendendo o que ele via, mas Jesus enviou Filipe lá para dizer para o eunuco: você está entendendo o que você lê? Eu não estou entendendo porque ninguém me explica. Ele foi, explicou, e ali Filipe cumpriu o papel dele. Naquele momento, naquela hora, enviado pelo Espírito Santo, ele entregou o alimento para aquele eunuco que foi batizado e entregou a vida dele a Jesus. Jesus está falando com crente, com nós que já somos crentes, que recebemos essa boa mensagem. A gente não deve chegar para a pessoa que está doente e apenas só falar que Jesus cura e orar para ela ser curada. Jesus pode curar, essa pessoa pode ser curada, mas a gente deve orar para ela ser curada. Se Jesus quiser curar, Jesus vai curar. Mas a gente deve sempre aproveitar para lembrar e dizer: eu quero te falar que eu vou orar, Jesus pode te curar, mas assim, a morte não é a pior coisa. Não é a pior coisa, porque a nossa vida tem que estar consagrada a Jesus para quando soar a última trombeta a gente poder subir. Porque o sofrimento de muitos começa exatamente no dia que ela morre. Porque às vezes pensa que o sofrimento é a caminhada da pessoa até a morte, é a angústia dela. Igual aquele Polônias falava: se a pessoa sente dor para nascer, deve sentir angústia também para morrer. Mas o problema não é a angústia da morte, nem a caminhada até ela. O problema para muitos é depois dela. Porque o sofrimento, na verdade, vai começar para muitos depois da morte, depois da volta de Jesus Cristo. Então, queridos, a mensagem do Evangelho é para ser entregue limpa desse jeito. Ela não é para enriquecer-nos, financeiramente falando. Podemos orar e pedir a Deus e desejar que Deus nos dê prosperidade, riqueza. A gente pode possuir. E se Deus colocar em nossas mãos meios de conseguir, se Deus colocar ideias na nossa cabeça para a gente fazer, para a gente, alavancar e prosperar mesmo e arrecadar milhões. E não é juntar meu primeiro milhão, é começar a juntar bilhão e trilhões. E junte trilhões. E que Deus nos dê essa prosperidade. Mas não é a mensagem do Evangelho. Eu não posso chamar o povo para Cristo para ficarmos bilionários. Eu não posso dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário para a gente ficar rico, para a nossa conta bancária estourar. Jesus morreu na cruz do Calvário para nós ter carro de luxo. Não é isso a mensagem do Evangelho. Eu não posso. Eu estaria sendo desses que é um servo inútil, um servo mau, que vai ser separado com os hipócritas e a haver ranger de dentes.
A pessoa que maqueia essa mensagem, a pessoa que adultera essa mensagem, a pessoa que inutiliza essa mensagem, a pessoa que se esquece dessa mensagem pura e simples, que é: nós caímos em pecado em Adão, mas somos ressuscitados para Deus em Cristo Jesus. E agora devemos viver para a glória dele, nele, como nós cantamos aqui, em Jesus, vivendo cada dia, na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença. E nem a morte pode nos separar. Porque o casamento terreno é na pobreza, na doença, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. É porque é uma era terrena o casamento, nós já explicamos isso aqui. Mas a noiva de Cristo está casada com Cristo por toda a eternidade. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Nada. Uma vez em Cristo, sempre em Cristo. Flamengo canta uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Mas nós cantamos uma vez em Cristo, sempre em Cristo. Sempre, eternamente em Cristo. Porque fora de Cristo não há nada de bom. Agora em Cristo, é como disse o apóstolo Paulo, mesmo sendo pobres, mas Paulo estava em Cristo, os apóstolos estavam em Cristo, enriquecendo a muitos. Enriquecendo a muitos. Hoje tem até muitos apóstolos ricos, realmente, usando as mensagens do apóstolo Paulo. Como ele disse, pobre, mas enriquecendo a muitos. Quantos milhões não foram já arrecadados através das mensagens pregadas do apóstolo Paulo? Ele não levou nada, mas já foram arrecadados milhões. Pobre, mas enriquecendo a muito, porque quando você está em Cristo, a tua situação financeira não importa. Você tem Cristo, você tem tudo. O teu estado no momento não interessa, porque você tem Cristo. E se Ele quiser te fazer prosperar, você vai prosperar. No tempo certo, você tem paz para esperar isso. Você tem tranquilidade para esperar isso. Você tem certeza que o dia do Senhor vai se revelar com salvação para você. E queridos, a outra parábola é sobre as 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas, que Jesus coloca aqui. Eu não vou me ater a essa cultura woke que fala, sobre a monogamia. Porque a monogamia já está muito clara quando Jesus falou em Mateus 19. Quem está acompanhando os sermões, que nós já passamos por Mateus 19, nós já vimos que Jesus disse: é um homem só, uma mulher só. Jesus conta essa parábola. Jesus estava lá na Palestina. Não vou me ater ao contexto se era 10 acompanhantes da noiva, se realmente era 10 noivos, o cara ia casar com 10 mulheres. Isso não interessa, não é isso que Jesus apoia. Mas Jesus está contando uma parábola para que aquele povo entendesse e para que nós entendêssemos de alguma forma na lógica do que ela quer dizer. Na lógica do que ela quer dizer. Não está dizendo que ele vai casar com 10 mulheres, nem que ele apoia essa cachorrada, não. Ele não está falando isso. Ele está contando uma parábola para as pessoas entenderem o que é que está acontecendo. 10 virgens se aprontando para o casamento, esperando o noivo. Esperando o noivo. E aí, 5 eram prudentes, porque elas guardaram o azeite. Ou seja, o foco é esperar o noivo voltar. Esse é o foco. Elas se prepararam para isso, elas se aprontaram para isso. E o que é estar vigilante, que é o que Jesus diz: vigiai. Jesus contou a parábola do pessoal. Então, vigia. Quando Deus colocar, por isso que nós estamos nessa mensagem do Evangelho, porque nós estamos vigiando aqui, eu e o professor Matheus estamos vigiando, para que o Evangelho pregado aqui para nós e vivido por nós seja o Evangelho de peregrinos. Por isso estamos nos Evangelhos de Cristo, para que a mensagem seja o mais simples possível. Essa é a verdade. Nós estamos nessa caminhada, porque todo dia Jesus vem e nos leva a pensar só isso, no que vem depois daqui, no que vem depois daqui, no que vem depois daqui. Se a gente olhar para a situação, ricos e pobres, é o que eu digo, uma coisa é estar em Cristo, o importante é estar em Cristo. Ontem tivemos a perda, o mundo teve a perda no mundo do futebol, daquele jovem lá, o Jota, né? Do Liverpool, jogador do Liverpool, Diego Jota, numa Porsche. Eu olhei e falei: rapaz, numa Porsche. O homem bateu, a Porsche não prestou para mais nada, infelizmente, com uma fatalidade, ele vai morrer. Numa Porsche. O camarada foi
contratado por alguns milhões de euros, né? A família agora vai ficar bem abastada, porque o cara estava com a carteirinha recheada de grana. Foi, com 28 anos de idade. O irmão dele, mais novo até, com 25, estava com ele no carro. 2 jovens ricos se foram. Mas aqui no Nápoles também tivemos pessoas que se foram essa semana de acidente, em motos, que não chegam a custar 30 mil reais. A Porsche passa de alguns milhões às vezes. Né? Às vezes chega a 1 milhão, dependendo, né? Mas passa de mais 200, 300 mil tranquilo. E a motinha não passa de 30. Né? Motinha fãzinha simples. Né? Mas morreram também, do mesmo jeito, a mesma vida, a mesma alma, a mesma importância para Deus. Por quê? O que vale não é a Porsche, o que vale não é a motinha, e nem um ninho antigo, 96, 98, 2002. Para Deus isso aí é nada. A Porsche que está saindo da fábrica hoje, a Mercedes bem que está saindo da fábrica hoje, que eu quero que Deus nos dê uma para cada. Mas não tem importância isso para Deus. O que vale é a alma do ser humano que vale. O que vale para Deus é o fôlego, é aquela alma que está naquele corpo. É a alma que vale. Seja a pessoa que é dono de uma Porsche, ou a pessoa que é dono de uma Volvo, que não tem nada, nem uma bicicleta. O que vale é o mesmo valor da alma. Eu também configuro essa categoria, tem uma bicicleta ainda. Se acalma, as Mercedes virão. Eu não falo do busão não. Vou falar, as BMWs virão. Que aí fica melhor. Não tem busão BMW. Então, o que acontece? O que vale para Jesus é a alma. Porque a Porsche fica aí, a Mercedes fica aí, a BMW fica aí, tudo fica aí, o ouro fica aí, a prata fica aí, tudo fica aí, é da terra. E a palavra de Deus, a mensagem dos apóstolos que guardaram, vigiaram sobre essa mensagem. Paulo vai dizer, porque há um dia, Atos 17:31, um dia que Deus julgará a terra por meio de um varão que ele já escolheu para isso, Jesus Cristo o justo. Vai chegar esse dia, Paulo avisa. Pedro vai dizer também, 2 Pedro capítulo 3, sobre a vinda do Senhor, porque o Senhor virá. Olha aqui, eu até separei. Vamos lá. 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade? Que pessoas nos convencer? E não é que pessoas nos convencer? Ricas, pobres? Com onde você quer estar daqui a 10 anos? Planeje. Faça seus planos. Planeje ser rico, planeje, fique à vontade. Deus não tem problema com isso. Jesus nunca proibiu ninguém de ficar rico, de prosperar, de fazer plano. Ninguém nunca foi proibido por Jesus. Agora, quando Deus chama nós, é para um santo trato e piedade. Porque rico ou pobre, nesse dia, o dinheiro não poderá comprar salvação. E a falta dele também, como Deus diz. Ele já disse na lei de Moisés, não torcerás o juízo para favorecer a pessoa porque ela é pobre. Seja justo, independente. Ah, mas é pobre, se eu vou maneirar para ele. Não torça o juízo para favorecer só porque a pessoa é pobre. E nem tampouco aceite presente do rico para fazer justiça. Se errou, pode te dar o que for, rejeite o presente e senta o martelo por cima. Faça a justiça, porque Deus é assim. Naquele dia não interessa. Passei minha vida toda pobre, mas passou em pecado? Inferno. Não estou nem aí. Se era pessoa em situação de rua, se não buscou Jesus, se não creu em Jesus, naquele dia não vai ter maré mansa. Só porque passou uma vida de sofrimento na terra. Martelo vai ser batido. Inferno. E ponto final. Se não adorou Jesus Cristo, se não se entregou a Cristo, se não creu no Evangelho de Cristo, tchau, não tem salvação. Ah, mas é rico, é filho de Elon Musk, é o próprio Elon Musk. Se não buscou Jesus Cristo naquele dia, não é ninguém. Absolutamente ninguém. É só mais um dos incrédulos que não creu em Jesus. Vai junto com aquele pagão pobre que viveu uma vida pobre. Vai junto. Não tem rei, não tem rainha, não tem. Naquele dia é só quem tem um santo trato e piedade aguardando
e apressando-vos para a vinda do Senhor, para o dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Ouro, prata, dinheiro, Porsche, Mercedes, BMWs, Ferraris, tudo ardendo em fogo será fundido, será tudo queimado, consumido, pedras preciosas, diamante, rubi, safira, turmalina da Paraíba, tudo será consumido com fogo. O fogo de Cristo, o fogo de Deus vai queimar tudo, não vai ficar nada. Só vai sobrar quem tem feito santo trato com Deus. Né? Eu gosto daquela palavra que fala que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne passará, mas quem faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. A mensagem, eu te citei aqui, ó. Aqui foi João. Eu citei Paulo, citei Pedro, citei João. 2000 anos depois estamos aqui com a mesma mensagem. Isso é ser prudente. Isso é ser igual às virgens prudentes. É você não deixar, porque a noite vai vir. Jesus alertou sobre isso, sobre esse tempo. Quando Jesus falou, talvez os discípulos pensou que eles ainda iam ver, ele estava vivo para ver o arrebatamento. Paulo escreve, inclusive, a ansiedade era tanto que ele escreve, nós, os que estamos vivos, ele escreveu para os coríntios, não tem mais nem Paulo, nem de Paulo, nem dos coríntios. Nós, os que estamos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Cadê Paulo? Não está mais aqui, já descansou do Senhor. Pedro já descansou no Senhor, João já descansou no Senhor, os corintianos, tudo já tem os corintianos, até um bocado no Brasil. O pessoal de Corinto já descansou no Senhor. Mas nós estamos aqui na nossa geração. Estamos aqui. Se Jesus vai vir nessa, não sei. Há 50 anos atrás, Davi Miranda pregava, ele esperava Jesus, o arrebatamento da igreja enquanto ele ainda estava vivo. Davi Miranda descansou no Senhor, não viu o arrebatamento. Será que vai ser a nossa? Não sabemos o dia nem a hora. Jesus já disse isso, por isso ele diz, vigiai. Por isso que a noite veio sobre as virgens. A noite aqui é o tempo. O tempo passou. As virgens adormeceram todas, dormiram. Todas dormiram, passou-se o tempo. Mas num belo momento, saiu pela rua. Aí veio o esposo, aí veio o noivo. E as que estavam preparadas, as que viviam esse evangelho, buscam a Jesus não só pelo que Jesus pode dar, porque podemos buscar o Senhor, porque Ele mesmo diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Invoca-me. Ao justo nasce luz nas trevas. Filadélfia, eis que diante de ti eu coloquei como uma porta aberta, você pode entrar, Filadélfia. Você não precisa nem bater, você pode entrar porque a porta está aberta diante de você. Aleluia. Você é justo, você serve ao Senhor, você busca o Senhor. Então quando você precisa, busque o teu Deus, firme-se no teu Deus, como diz Isaías. Quando tudo se parecer escuro, quando só houver trevas, confie no Senhor Jeová, firme-se no Senhor Jeová, e Ele vai ser a tua luz. Quantas vezes Davi buscou a Deus, ele escreve no Salmo, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a casa fortíssima que me salva. Podemos buscar o Senhor para receber cura, podemos buscar o Senhor para receber perdão, podemos buscar o Senhor para receber livramento, podemos buscar o Senhor para receber proteção. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, Ele é o guarda fiel do seu povo, Ele é o Deus que nos dá o livramento, porque Ele te livrará do laço, do passarinho, da peste perniciosa. Ele é o Deus que nos protege, Ele é o Deus que nos defende. Amém, aleluia, glória a Deus. É Deus o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Isso é para os que servem ao Senhor. Isso é para os eleitos e eleitas de Deus. Em nome do Senhor nosso Deus, nós faremos proezas. Isso não é para ímpio não, isso é para nós que servimos ao Senhor. Tem vezes que a gente busca tanto que ainda respinga nos ímpios essas bênçãos. E ímpios vêm e faz igual da palavra, toca em nós somos os judeus da palavra hoje em dia. Toca, eu vou tocar nesse judeu aqui para receber uma vez. Nós somos os judeus. Tem que se aproxima de nós para encostar, não para receber uma oração, para receber uma porta aberta e tal, buscando bênção. E realmente nós temos bênção, somos bênçãos de Deus na terra. Jesus está conosco. Agora,
a mesma palavra que diz invoca-me no dia da angústia, te livrarei, tu me glorificarás, vai dizer, mas o que Deus diz para ele? O que tem você de recitar minhas palavras e jogar para trás das costas? Hã? Naquele dia eu vou me levantar e vou julgar. Então não adianta buscar Deus só para benefícios terrenos, porque o que importa é aquele dia. Salmo 50. Salmo 50. Salmo 50. O que acontece? O que importa é aquele dia. Por isso Jesus está dizendo, vigiai. Estai preparados, andai sempre se preparando. Quem é limpo, que se limpe mais. Vocês não foram chamados só para prosperar. Vocês não foram chamados só para receber benefícios materiais. Vocês foram chamados para um santo trato onde tudo vai acabar. Tudo que vocês conseguem ver com seus olhos carnais vai deixar de existir, vai ser destruído e só vai prevalecer o reino eterno, que é invisível, que é espiritual, que é o povo. E por isso ele é adquirido pela fé e não pela força. O reino do céu, as pessoas entendem que é tomada a força. Até João, Jesus disse. Até João, as pessoas empregam a força para entrar nele, achando que é tomada a força, e não é. É pela fé. De lá para cá, de João para cá, é anunciada a mensagem do Evangelho, boa notícia. Não é pela força, é pela fé. Fé no que vai vir. Ah, por que você não se vinga? Porque o Senhor virá. Por que você não oprime? Porque o Senhor virá. O Senhor virá. A minha esperança está na volta de Jesus Cristo. Então, se você tem essa esperança viva e a sua única esperança na volta de Jesus, então você é uma virgem prudente. É igual essas virgens prudentes. Você não é igual às virgens loucas, você é igual às virgens prudentes. Nós devemos ser igual às virgens prudentes. O que são as virgens loucas? A mesma coisa dos servos que não prestam atenção na mensagem simples e pura do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, nos limpar. A cada dia nessa caminhada estamos caminhando. Devemos andar cada dia orando, buscando ao Senhor, pedindo a Deus que vá transformando a nossa natureza. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos chamados, predestinados por Deus para parecermos com Jesus Cristo. Então nós estamos andando, estamos distantes de parecer com Jesus. Todo dia que eu olho para Jesus eu falo, Jesus, como eu preciso estar mais parecido contigo. Eu ainda sou, meu Deus, uma pessoa horrível. Eu preciso melhorar bastante, sou todo deformado. Parece que jogaram, sabe, ácido em mim. Eu estou todo desfigurado. Eu preciso ser moldado pelo Espírito Santo para ter a formosura de Cristo em mim, a beleza de Cristo em mim, o brilho de Cristo. Então, cada um de nós, é para isso que Deus nos chamou. Amém? E nós vamos conseguir se nós vigiarmos. É para isso, focarmos, termos esse propósito. Podemos fazer tudo que vier à mão, tudo que for lícito, tudo que convém, tudo que é de louvor, tudo que pode ser feito, que não é criminoso, que não é feio, que não precisa estar escondendo, que pode ser feito em público, podemos fazer. Podemos, mas o nosso único foco, por isso Jesus diz, vigiai, você não sabe que dia vai vir igual um ladrão. Lembra de Noé? Quando os irmãos pregavam antigamente, eu não entendia, porque eles diziam, Noé pregava e o povo não ouvia. Mas não desses irmãos achavam, porque eu lia no Gênesis, não tinha Noé pregando, nunca vi Noé pregando no Gênesis. E vai para 2 Pedro, a gente vai ver, Noé, pregoeiro da justiça. Seja igual a Noé, confie e creia na mensagem que você recebeu. Noé foi um século produzindo a arca. Ele levou um século produzindo a arca. A gente não chega a viver tudo isso. Mas eu quero viver um século. Fé em Deus. Você também, cada um, que possamos viver um século produzindo a nossa arca. Um século produzindo. Está fazendo o que, André? Estou produzindo a minha arca. Daqui a 100 anos, quando Jesus volta no meio desse percurso, ou se eu morrer daqui a 100 anos, então minha arca está prontinha. Então cada um produz a sua arca. Foca na sua arca, não pare nem um dia de produzir a sua arca, porque no dia que o dilúvio chegar, a sua arca tem que estar pronta. Então, seja como foram nos dias de Noé. Lembra que a gente disse antes de vigiar? Noé estava pronto, preparando a sua arca. Noé não estava nem aí. Noé estava pregando realmente que o dilúvio viria. Ele pregava. A
as pessoas não criam, as pessoas debochavam, as pessoas não estavam nem aí. E isso se repete. Se a gente muda a mensagem, do evangelho é uma coisa. A gente prega o evangelho genuíno, só vê quem é a ovelha de Cristo. Só ouve quem é a ovelha de Cristo. E a gente deve focar nisso. Mas a gente deve focar na produção da nossa própria arca. Que é o quê? Vigilância. Foco. Você tem, Deus te concedeu algo para você fazer. É esse o exemplo de Noé. Deus te concedeu, porque ali, como foi no dia de Noé, não tem só o povo que comia bebida, o povo estava desfocado com as coisas terrenas. Noé estava focado. Os filhos de Noé eram casados, Noé também era casado, Noé também comia, Noé também bebia, mas Noé estava focado. É como Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 7, faça as coisas do mundo como se você não tivesse mais nem no mundo. Tenha a sua casa, a sua fazenda, seja como se você não tivesse, porque você está se preparando para a volta de Cristo. Esteja casado como se você não tivesse. Cuide das suas coisas terrenas, mas lembrando que seu foco é o céu, seu foco é a volta de Cristo, seu foco é estar preparado. O diabo todo dia vai tentar te desfocar. O vigiar é não desfoque, não sai do foco. A mensagem é essa. É para isso que você crê, é para isso que você busca. Foca na sua transformação pessoal, que é o Espírito Santo que concede. Foca no seu caminho, foca nos frutos que você tem que produzir. Foca na sua caminhada com Jesus. Foca. Tudo que você vai fazer, nunca aparte do seu compromisso com Jesus, que é nesse dia que vai vir. Você está se preparando para esse dia. Então não negocie. Não se aparte dessa fé, desse testemunho. É por isso que eu sou crente. Você é louco, você é maluco. Que isso não vai acontecer não. Dane-se. A sua opinião. Eu não pedi, fique para você. Eu tenho a minha em Jesus. Eu vou continuar com a minha. Seja ignorante, seja grosso, não importa. Não importa se a pessoa mereceu, seja grosseiro se for preciso. Mas foca com Jesus e continua com Ele. Essa é o que Jesus está falando conosco, porque esse dia vai chegar. A mensagem de Jesus foi essa. Pedro vigiou, falou isso. Paulo vigiou, falou isso. João vigiou, falou isso. Nós estamos vigiando aqui hoje, 2000 anos depois, falando a mesma coisa. A mensagem não mudou. Não mudou, porque passou, estamos em 2025, agora é outro naipe. Vamos avisar para o povo que não, que Deus quer isso, aquilo. Não, ainda não. Ainda o radical, o que Deus quer impactar é a mudança de comportamento, a mudança de mente, metanoia, mudança de vida, mudança de comportamento. As outras radicalidades, riqueza, prosperidade, vem com trabalho, vem com esforço, vem com oração, tudo bem, vem com a bênção do Senhor, vem com a vontade de Deus. Se quiser, vem. Plante, faça a sua parte, Deus te ajude, mas não desfoque. Não saia do foco. Continue. Amém? Fica de pé. Vigiai porque não sabeis a que dia vem o vosso Senhor. Como foi dito ontem também, quando Jesus diz essas palavras, Ele está falando não só da volta dele, Ele está falando sobre a morte que é surpreendente para todos. Quando Jesus disse isso para os discípulos, eles achavam talvez, como eu disse, que Jesus ia voltar e eles nem deveriam estar vivos. E não, já morreram tudo. É isso que Jesus está falando. Já morreram tudo, se Jesus tivesse dado a data. O que importa não é saber a data, é o caminho da sua vida pessoal. No dia que você vai se apresentar diante dele. O grande dia do Senhor já é o dia da recompensa. Mas o que importa é o caminhar de cada dia. Senhor Deus e Pai, graças damos a Ti pelas palavras de Jesus e por essa salvação eterna, Pai. Todos os dias nós nos esquecemos, essa é a verdade. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha nos fazer vigiar, venha nos despertar do sono da indolência, porque o diabo quer que nos esqueçamos, a nossa própria carne pecaminosa quer nos levar a esquecer que somos espírito, vivendo nesses corpos. Não, isso aqui é só uma passagem. Estamos caminhando por aqui. Estamos peregrinando aqui. Essa não é a nossa casa,
não é a nossa origem, viemos do Senhor e um dia voltaremos para o Senhor. Estamos aqui caminhando, a nossa origem não é a terra, é o próprio Yahvé. Senhor Deus, em Ti existimos e nos movemos. Eu peço que o Teu Espírito Santo nos desperte para essa realidade espiritual e que devemos viver a cada dia para a Tua glória, para o Teu louvor, ó Senhor, ansiosos pelo dia da volta do Senhor Jesus Cristo e vivendo, Senhor Deus amado, para este dia, Senhor, o dia de nos encontrarmos com o Senhor Jesus nas nuvens do céu. Pai amado, que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja despertada, Senhor. Nos ajuda, Pai. Levanta, Senhor, servos prudentes, bons servos, fiéis, que venham trazer, ó Senhor, essa mensagem, pessoa a pessoa, Senhor. Que o corpo do Senhor Jesus seja despertado para estar discipulando uns aos outros com essa mensagem simples de salvação em Cristo para a vida eterna. De que, Senhor, o Senhor pode nos livrar dos males terrenos, de que sim, o Senhor traz para nós alívio, refrigério, nessa tempestade terrena que passamos, desta caminhada, que realmente é terrível, porque o mundo jaz no maligno, e nós não somos nem do maligno, nem do mundo mais, nós já somos estranhos aqui. Pai, nos ajuda, e Tu és sim a nossa ajuda, o nosso amparo, o nosso escudo. Temos a santa promessa do Senhor que diz: não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Agora é Teu nome, Jesus. Temos as promessas do Senhor. Quando passarmos pelo fogo, o Senhor passará conosco. Quando passarmos pelas águas, elas não vão nos submergir, porque o Senhor nosso Deus é o que toma pela nossa mão direita e nos diz: não temas. Tu és o nosso Deus, Senhor. O Senhor fez diferença lá na passagem pelo Mar Vermelho. O Senhor fez diferença lá no dia do dilúvio. E o Senhor faz diferença hoje também. Em 2025 o Senhor é grande, porque o Senhor mesmo hoje será eternamente. E que sejamos preparados para estar na parte do Teu povo no dia do Senhor. Nos ajuda. Desperta essas pessoas que estão dormindo, Senhor. Desperta, meu Pai, pessoas que estão dormindo, estão vivendo para aqui, estão buscando uma boa notícia terrena, boa notícia de mudança de vida terrena, de prosperidade terrena, de cura terrena, apenas. Não, Senhor, é muito pouco, é muito raso. Nós temos mais no Senhor, é mais, é além daqui. Podemos ter a bênção tanto terrena como bênçãos espirituais, é além, Senhor, não é só isso. Nos dê a graça de sabermos disso, ó Pai, para que tenhamos uma completa satisfação em Jesus Cristo, Pai. Pedimos esta graça e essa vigilância em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, Assim seja. a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra, e nós dizemos: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas louvam ao Senhor Jesus. Nós vamos encerrar em nome de